Olá, meus amigos e amigas, que a paz de Jesus esteja com cada um de nós. Alegria mais uma vez estarmos aqui na Casa da Caridade, Irmã Elizabeth, realizando mais essa palestra doutrinária, tanto ao vivo no Facebook como no YouTube. E ainda dá tempo, se você quiser encaminhar o link para seus amigos, familiares. Estamos aqui iniciando nesse momento algumas reflexões sobre uma das parábolas do Cristo, e a parábola escolhida é a parábola do joio e do trigo, onde Jesus conta uma história a respeito de uma colheita, de uma plantação, mas isso tudo tem um sentido muito maior para as vidas de cada um de nós, e com certeza para a vida de todos aqueles que já ouviram essa parábola. E essa parábola traz um ensinamento moral acerca do bem e do mal. Mas aí nós perguntamos, será que realmente existe o mal? Será que o mal foi criado por alguém? Ou qual é o sentido do mal também no nosso mundo, neste planeta Terra, de provas e expiações? E são perguntas que naturalmente podemos fazer diante de tudo que vivenciamos, de tudo que presenciamos nessa vida, neste mundo. E quem é de fato o nosso inimigo? Essas perguntas vamos responder ao longo dessas reflexões, ao longo dessas análises que vamos fazendo aqui, interpretando as parábolas, a linguagem alegórica do Cristo, quando ele se referia a todo esse cenário no plantio, na colheita e tudo aquilo que resultou após cada uma dessas situações. Então, como nós podemos distinguir também esse mal, o mal do bem em nossas vidas? Tudo isso faz parte ainda do autoconhecimento, do aprendizado íntimo de cada espírito. É claro que a visão de um pode ser diferente do outro, mas estamos todos no mesmo caminho, o caminho da evolução. E é importante que a gente possa avaliar melhor cada uma das nossas ações, cada uma das nossas palavras, dos nossos sentimentos que estamos emanando e transmitindo para o mundo, para o outro, para que a gente possa, de fato, dentro da lei de causa e efeito, colher o que há de melhor. Então, vamos analisar e refletir cada uma dessas questões. Claro que à luz da doutrina espírita, que nos apresenta o conhecimento sobre o Criador, sobre Deus, sobre toda a criação, dizendo que Deus criou todos os seus filhos, todos nós, com a destinação elevada de caminhar pela senda do bem, destinados à perfeição. Concedeu também uma morada a cada um de nós, como já nos disse também Jesus: há muitas moradas na casa do meu Pai, do nosso Pai. E a morada que nós hoje nos encontramos é o planeta Terra. O mundo que ainda se encontra num estágio inferior do ponto de vista da classificação que Kardec nos apresenta no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde a Terra estaria no segundo patamar nessa classificação dos mundos, sendo antecedida pelo mundo primitivo, sucedida pelo mundo de regeneração, logo depois os mundos felizes e, por último, os mundos celestes.
Claro que é uma classificação geral, e entre essas classificações, entre esses degraus, existem também outros níveis evolutivos diferentes, e cada um deles se constitui uma morada para os espíritos, para nós espíritos, para desenvolvimento de habilidades, de competências, para o aperfeiçoamento moral, intelectual. Então, tudo isso para que cada espírito possa desempenhar, ao longo desse processo evolutivo, a sua construção íntima, a sua construção moral, ética, de valores espirituais, valores imperecíveis, que deverão, com certeza, ser colhidos a todo instante e a todo momento, através das inúmeras experiências que vamos tendo. Então, Deus nos concedeu, para que isso ocorra de forma tranquila, natural, nos concedeu um instrumento muito eficiente. E esse instrumento para nos ajudar a vencer esses obstáculos íntimos e também para contribuir na conquista desses valores espirituais. E esse instrumento chama-se livre-arbítrio. Então, quando esse instrumento é aplicado de maneira equivocada, seja através de uma ação ou de uma omissão, com certeza já provocam consequências negativas para todos nós espíritos. E o resultado, nós já sabemos, são as quedas morais. As consequências são os sofrimentos, as dores e tudo mais que conhecemos que nos leva a uma condição de reajuste, de correção. Não é à toa que estamos reencarnando mais uma vez, por conta, muito provavelmente, do uso, talvez inadequado, desse livre-arbítrio. Porque ainda não conseguimos ajustá-lo, alinhá-lo à vontade do nosso Pai, como já diria Jesus. Todas as vezes que ele necessitava desse contato, em oração, buscava essa sintonia com Deus. E, com certeza, ele a obteve e realmente conseguiu concluir a sua tarefa, realizar a sua missão com louvor, com 100% de aproveitamento, algo que nós ainda não conseguimos. Daí a necessidade de novas experiências, de novas reencarnações, até que, após a conclusão desse processo de aperfeiçoamento, possamos alçar novos voos, em outras moradas diferentes, assumindo também novas tarefas, novos compromissos e responsabilidades. Mas o que diz exatamente a parábola do trigo e do joio? Bom, a parábola começa dizendo que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo, né? Mas que, dormindo os homens, ou seja, os homens que estavam ali, os semeadores, dormiram. Veio então o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E retirou-se, foi embora. Então, quando essa erva cresceu e frutificou, no caso o trigo, apareceu também o joio em meio ao trigo. E para quem já conhece, já viu em foto, o joio é muito parecido com o trigo. No início, ele começa a se desenvolver com as mesmas características, mas somente é perceptível a diferença depois de amadurecido. Depois que essa planta já alcançou um certo patamar de crescimento, é que é possível distingui-la do trigo. Então, ele continua dizendo que os servos daquele pai de família, do dono daquela plantação, indo para ele, foi ter com ele e disse: Senhor, vós não semeastes no teu campo a boa semente? Então, eles perguntaram: não foi semeado aqui o trigo? Então, por que então o joio?
E aí o mestre fala, ora, o inimigo foi quem fez isso. Observem as palavras do Cristo, as colocações que ele faz, cada um desses personagens que nós vamos analisar mais adiante. E então esses servos perguntam, quer então que arranquemos esse joio? E o dono da plantação, o mestre, o senhor, diz para eles, não. Porque colher o joio agora poderia arrancar também o trigo. E seria prejudicial. Ele não teria a colheita que ele esperava diante da plantação que foi realizada, diante do terreno que foi preparado, exatamente aquele joio, ou melhor, aquele trigo frutificar. E aí ele continua dizendo, na época da colheita, na época da ceifa, ele vai dizer aos ceifeiros, aqueles que vão colher, primeiro colha o joio e depois amarre ele em molhos para que seja queimado. Mas o trigo junte no meu celeiro. Então, ele vai pedir para que aqueles homens que forem colher a sua plantação, que primeiro colha o joio, para depois colher o trigo. Dizendo que esse joio deveria ser amarrado em molhos e queimado, eliminado completamente. Mas somente depois de crescido. Somente depois de se perceber a diferença entre uma planta e outra. E que o trigo seria aproveitado no seu celeiro. Bom, essa parábola traz realmente grandes significados. E podemos iniciar com cada um dos elementos que foi colocado ali por Jesus. Primeiro, o campo. O que seria o campo? Seria a própria humanidade. A humanidade, os espíritos aqui reencarnados, são um verdadeiro campo, ainda esperando pela plantação, esperando pela semeadura. É um campo limpo, talvez, alguns. Outros ainda permanecem com pedregulhos, com ervas daninhas, com dificuldades no seu nivelamento, até mesmo para a realização dessa semeadura, o que dificultaria tanto na hora do plantio quanto na hora da colheita. Mas somos campos, campos a serem plantados, semeados. E é isso que precisamos inicialmente já nos questionar. Como anda esse campo da humanidade? E aqui trazendo individualmente para cada criatura. E aí colocamos o coração como o terreno principal para a realização também desse plantio. O semeador, quem seria? Jesus. Jesus veio, trouxe a sua mensagem, a mensagem de amor, a mensagem de fraternidade, a mensagem de perdão, e nos apresenta se apresenta como semeador divino, como aquele que veio colocar nesses terrenos, no terreno da humanidade inteira, no terreno de cada indivíduo, nos corações de cada criatura, a semente do bem. E a semente do trigo, o que seria a semente que Jesus veio trazer? Senão o próprio Evangelho, a boa nova, a mensagem divina que é divulgada não só aqui no planeta Terra, mas em todo o universo, de acordo com a escala evolutiva de cada espírito, de cada mundo, mas com certeza é a mesma linguagem em todo canto. A erva má, quem seria essa erva má? O joio. Seriam o quê? As interpretações equivocadas deste evangelho, desta semente. E aí também vamos ver mais adiante os sentimentos de cada criatura, os pensamentos. O inimigo, quem seria esse inimigo? Senão aqueles que estão realizando o plantio do joio. Aquele que entra às escondidas na plantação e decide, por livre e espontânea vontade, semear aquela erva daninha. Aquela erva que não tem qualquer serventia. Porque o joio
é uma planta que não tem utilidade no sentido do trigo, que é a base da alimentação da humanidade, inclusive até. Produz alimentos inúmeros, como nós já sabemos. Então, o crescimento do joio junto ao trigo representa a luta entre o bem e o mal, comum, que é muito comum também nos mundos de provas e expiações, onde o mal ainda sobrepõe o bem. Indica também as dificuldades e as bênçãos que nós recebemos do alto. Nessas lutas inúmeras da vida, nas experiências inúmeras que vamos tendo. Porque não é só o mal que observamos, há também o bem. Não é só a sombra, mas também a luz. Porque isso faz parte, essa dicotomia, essa variação, é importante para que o espírito possa também construir dentro de si um verdadeiro modelo que o Cristo veio nos mostrar. Então, é bom lembrar que o joio que encontramos em meio à nossa existência ocorre também em razão da invigilância. Como vimos, aquele inimigo que entrou no momento que aqueles homens estavam dormindo. Então, é a falta de vigilância, é a falta da oração, é a falta da fé, dos momentos em que somos convidados a dar o nosso testemunho, a enfrentar algum desafio, e naquele momento, porque as coisas não estão a favor, ou melhor, porque não estão de acordo com o que eu desejo, imediatamente jogo a toalha, desisto e acho que aquilo dali não vai dar certo, não vai funcionar. Quando, em verdade, é ainda fruto da falta de perseverança, da má vontade, do desinteresse, da preguiça. E vamos ver mais adiante o que seria esse adormecer daqueles agricultores, daqueles semeadores. É claro que podemos também descansar, mas esse descanso deve também ser distinguido, deve ser diferenciado da preguiça, daquilo que nós somos convocados a realizar, mas que, infelizmente, diante da nossa falta de vontade, da nossa falta de interesse, não realizamos. E aí é onde entra o mal, aí é onde entra o joio, que é semeado de forma inequívoca, de forma sorrateira, e nem sequer percebemos. Mas quando esse joio começa a crescer, quando já está lá na frente, já bem adiantado, é que começamos a notar. Tem aqueles que aceitam e concordam em permanecer com o joio, permanecer com o mal dentro de si mesmo, ou mesmo convivendo com aquele mal e concordando e aceitando. Mas existem aqueles que não, que rejeitam de imediato, que usam também da sua sabedoria, que usam do equilíbrio, das percepções inúmeras e de todo o arcabouço que o dono da plantação já nos trouxe, já nos ensinou para saber lidar com aquilo tudo, para administrar essa plantação e no tempo certo retirar esse joio. Então, quando vimos na parábola que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo, indica que esse homem que semeia é Jesus. É o nosso orientador maior, é o agricultor divino. E a boa semente é o seu evangelho de luz, sim, de esperanças, de consolações, porque Jesus trouxe para cada um de nós esse alento, este alimento, este trigo, mas afirmou também que não seria tão simples assim. É claro que cada um vai realizar o seu plantio. Não estamos aqui à mercê do joio, à mercê do mal. E ele deixou isso bem claro. Sempre estarei convosco, sempre estará conosco. Mas será que nós estamos com ele? Será que já nos propusemos
a realizar esse encontro, essa aproximação com Cristo? Ou será que ainda nos regozijamos diante das imperfeições, dos prazeres inúmeros que a vida humana nos oferece? Nos aprisionamos a tantas outras plantações que só nos trazem prejuízo, que só nos fazem mal. Então, a humanidade é representada por esse campo, que indica os espíritos tanto encarnados quanto desencarnados, que estão nesse processo de aprendizado, de autoconhecimento, de desenvolvimento das suas potencialidades. Então, o homem que semeia a semente no seu campo é uma assertiva que devemos aplicar a cada um de nós. Somos ciências. Então, demonstrar que temos um campo, demonstra, na verdade, que temos esse campo de atuação em nosso nível evolutivo, onde quer que estejamos, aonde quer que cada espírito reencarne, ele encontrará os meios e os modos para realizar a sua plantação. Mas por vezes, nos colocamos num outro patamar, até inalcançável, como se disséssemos, prefiro estar em tal posição para realizar uma plantação melhor. Mas a plantação que nos cabe é essa que recebemos. Recebemos as sementes do alto. Mas já estamos dispostos a realizá-la? Será que essa preguiça, o adormecimento ainda permanecem constantes em nossos caminhos? Porque à medida que vamos evoluindo, vamos descobrindo a necessidade também de selecionar valores, de fazer melhores escolhas, de buscar melhores caminhos. E assim vamos realizando o plantio dessa boa semente. Mas quando nos negamos a realizar esse esforço, esse sacrifício pessoal, íntimo, dos nossos desejos, das nossas vontades, abdicar e renunciar de tantas coisas que ainda nos fazem mal, aí sim conseguiremos realizar um bom plantio. Mas enquanto isso, será mais difícil. Porquanto, quando se diz que os homens dormiram e logo depois veio o inimigo e semeou o joio e depois foi embora, é importante avaliar isso. Como já dissemos, essa necessidade de adormecer pode ser física, realmente, o repouso é necessário para o espírito reencarnado, porque estamos num corpo físico e temos necessidades fisiológicas, é verdade, mas existe um outro aspecto que está ligado à preguiça, está ligado ao desinteresse, à má vontade, à ociosidade. Então, evitar essa inércia, especialmente no campo da religiosidade, e aqui quando nos referimos a esse sentimento que nos aproxima de Deus e que espera de cada um de nós também a nossa contribuição. É importante. Já diria Tiago, a fé sem obras é morta. Que interessa alguém dizer que tem fé em Deus? E se não fizer prova disso, através das suas próprias obras, esse tipo de fé não salva ninguém. Esse tipo de fé não salva ninguém, vai nos dizer Tiago, o apóstolo. Então, dentro do campo em que abraçamos, o caminho que escolhemos, assumimos responsabilidades diante do alto, nas reencarnações que já recebemos. Então, buscar realizar aquilo que nos cabe. É saber semear, é se afastar da sombra, é se afastar dos vícios de toda ordem, é se afastar das forças do mal, em que nos entregamos por vezes e somos também envolvidos pelo inimigo e nos tornamos também inimigos de nós mesmos, como vamos ver. Porque quem é o inimigo que Jesus se refere na parábola? Veja o inimigo, veio o inimigo, melhor dizendo, pode simbolizar um adversário, uma pessoa que não simpatiza conosco, é verdade, mas também os vícios, as paixões,
a má intenção, o interesse que colocamos em tudo que queremos realizar, que queremos fazer. Então, quem seria esse adversário? Respondendo a essa questão formulada logo no início, quem seria o nosso inimigo? Então, o inimigo já existe dentro de nós. Vamos perceber isso na parábola. Seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista coletivo. Então, será que esse mal que está sendo criado existe de verdade? Existe. Porque ainda testemunhamos as misérias do mundo, os inimigos do bem. Ainda testemunhamos os crimes, as violências, os homicídios, os roubos e tantas outras expressões de crueldade e ignorância humana. Mas o mal é um termo que o homem criou. O mal é um termo que o homem criou para descrever, na verdade, a ausência de Deus. O mal é o fruto ainda do afastamento que temos do nosso Pai. Quando nos afastamos das coisas do Espírito, quando nos afastamos do trigo, do alimento saudável, e preferimos, ao invés disso, um alimento que não é bem nutritivo, que não nos traz a alegria, a saúde, o bem-estar. E eu não falo só do ponto de vista físico, mas principalmente espiritual, essencialmente espiritual. E aí vem Kardec na questão 121 e pergunta por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros seguiram o caminho do mal. E os benfeitores vão responder: todos vocês têm livre-arbítrio. Então Deus não os criou apenas simples e ignorantes? Então, é a partir daí que vamos desenvolvendo as aptidões, tanto para o bem quanto para o mal. E essas escolhas, essas decisões, é que vão determinar a nossa condição evolutiva que hoje nos encontramos. Então, os maus escolhem o mal por vontade própria. Ah, mas foi influenciado. Ah, mas foi envolvido. Lê do engano, meus amigos. Sempre temos escolha. Sempre temos escolhas. Jesus teve a escolha dele também, naquele momento. Quando perguntavam a ele se ele era o rei, que reino era esse, ele simplesmente calou-se e permitiu que aquelas pessoas continuassem fazendo o que fizeram. Mas ele jamais se desligou do Pai, jamais se desvinculou da sua proposta, da proposta da paz, da proposta do amor, da não violência. Por vezes imaginamos que o ideal seria combater o mal com o mal, a violência com a violência. Não. Jesus nos mostra exatamente o contrário, o oposto. Não temos aqui o dever, ou melhor, temos aqui o dever de dar o nosso testemunho, de dar o nosso exemplo. E para dar esse exemplo, é necessário conquistar realmente essas virtudes que o Pai, que o Mestre nos ensinou. Jamais contrariar as leis divinas. Se alguém lhe bate na face direita, oferece à esquerda. Realmente é um exercício de autoconhecimento, é um exercício de auto-perdão e de perdão ao próximo, de compaixão ao outro, de amor, porque viver no mundo, com certeza, em algum momento, vamos ofender, vamos ser ofendidos, vamos nos machucar e vamos machucar alguém, mas isso não impede de reconhecer, assim como o joio que começa nascendo com o trigo, que é permitido pelo dono da plantação, e nós vamos ver mais adiante, para que em algum momento ele possa se redimir, para que em algum momento ele possa mudar a sua concepção, a sua opinião, a sua caminhada, os seus passos. Tudo isso é possível. E Deus nos dá a oportunidade maior, que é a própria reencarnação. O que será que fizemos lá atrás, no passado? Quem será que fomos para os nossos familiares, para os nossos companheiros, companheiras,
para os nossos amigos? Será que fomos o melhor que podemos ser? Não é à toa que estamos tendo uma nova oportunidade para corrigir e repetir aquelas experiências que não foram bem-sucedidas. Aquelas experiências que não foram realizadas conforme a lei divina maior, a lei de amor. E ainda estamos tentando retirar o joio em meio à plantação do trigo que já existe em nós. Porque foi Jesus que semeou. Deus que nos criou. Temos aqui o DNA divino, a centelha do nosso Pai. E se Deus é amor, se Deus é misericordioso, se Deus é bom, como vai dizer Jesus, bom só o Mestre, com certeza temos a semente da bondade dentro de nós, dentro dos nossos corações. Mas fazê-la brotar, fazê-la germinar, é a nossa grande tarefa. É o nosso grande dever. Quando é que vamos realmente despertar deste sono profundo? Então vamos ver adiante. E aí tem uma pergunta que Kardec faz também aos espíritos, no Livro dos Espíritos. Por que Deus permitiu que esses espíritos seguissem o caminho do mal? E os espíritos respondem de uma forma bem sutil para ele, dizendo: como ousa adentrar nos desígnios divinos? Como ousa sondar o pensamento do Criador? Será que você pensa, perguntando a Kardec, que você pode fazer isso? Não sabemos o que o Pai deseja, o que o Pai espera daqueles espíritos. Sabemos sim o que ele deseja. Deseja o bem, deseja o melhor, deseja a felicidade, deseja a paz. Mas esses questionamentos são normais, naturais, ainda dada a nossa condição humana. Porque os espíritos superiores, os espíritos iluminados, já não mais questionam sobre isso. Apenas cumprem a vontade do Pai. Porque já percebem, já o sentem, já sentem a vontade divina, já compreendem, melhor dizendo, e já veem a Deus. Enquanto que os espíritos ainda mais atrasados adivinham a vontade do Pai, ou ainda sentem de forma não muito característica, como vai também nos dizer Kardec no Livro dos Espíritos. Então a sabedoria de Deus, ela se encontra sim na liberdade de escolha, no livre-arbítrio, esse poderoso instrumento que Deus nos concede a cada um, porque é assim que vamos adquirir o mérito sobre as nossas obras. Porque, já pensou, seria muito fácil criar um mundo perfeito. Mas e aí, onde estaria o mérito dos espíritos? Fomos criados simples e ignorantes. Estamos no processo evolutivo, até onde sabemos. Porque ainda que os espíritos tenham revelado essa doutrina, consolado os nossos corações, mas existem muito mais verdades que ainda sequer desconhecemos e sequer estamos preparados para recebê-las. Mas no nível em que nos encontramos, já recebemos mais do que suficiente. Então não há como negar que no mundo existem também pessoas ruins, existem homens terríveis, e aqui quando falo homens no sentido amplo, homens, mulheres, criaturas, espíritos, que invadiram também os domínios, a seara da política, da ciência, da religião, e tantas outras searas do conhecimento humano, onde semearam lá o joio. Dentre aqueles espíritos menos avisados, também, com certeza, mas como verdadeiros discípulos, que aqueles que se propõem a seguir o Cristo, que buscam o conhecimento da luz divina. Estamos, sim, envolvidos, mas não aderimos a esse joio. Já não compactuamos mais com essas ervas daninhas. Mas isso não significa empreender lutas armadas, guerras, violência. Não. Jesus deixou bem claro, quando Pedro resolve defendê-lo no Jardim das Oliveiras, quando aquele soldado vai para prender o mestre,
E Pedro levanta a sua espada e corta a orelha daquele soldado. E Jesus diz a ele: Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Já ensinava ali que ele não veio como líder de legiões, de guerreiros do ponto de vista humano, mas sim legiões de anjos, de espíritos iluminados, e trouxe para o coração daqueles que ainda estavam na retaguarda, como muitos de nós, a semente do bem, do amor, a semente da paz, mas demonstrando também a sua energia, o seu corpo. Posicionou-se diante de cada uma das situações com equilíbrio, com equanimidade, sem, ao menos, dizer faça isso ou faça aquilo. Pelo contrário, ele deixava que cada um fizesse aquilo que fosse conveniente à sua vontade, mas sempre aconselhou, sempre orientou, sempre ensinou e demonstrou através dos seus exemplos qual seria a melhor conduta, qual seria o melhor comportamento. Então, vamos sim avançando nesse processo. Cabe a cada um realizar o serviço da obra divina em suas vidas e seus corações. E principalmente aprender a vigiar, para não permitir que esse inimigo seja capaz de semear esse joio. Mas se mesmo assim cada um escolhe as ilusões dos semeadores do joio, se cada um escolhe as ilusões do mundo transitório, da vida humana que veio, que nós estamos aqui para aproveitá-la no bom sentido sempre, mas não para se deixar aproveitar. Aí sim, esse também será responsabilizado e deverá assumir as consequências dos seus próprios atos, das dores, dos sofrimentos que virão depois. Mas não tenham a menor dúvida. Então, é muito comum, às vezes, também mencionar que esses inimigos são exteriores, que existem no mundo aí fora, que são causadores das perturbações, dos prejuízos e tudo mais. Mas é importante também olhar para dentro de cada um e descobrir que o verdadeiro adversário, na verdade, os mais difíceis, são aqueles que não podemos afastar facilmente e que estão alojados na própria alma. Na própria alma. Os principais inimigos íntimos que nós podemos aqui enunciar, que são implacáveis, como o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o desânimo, todos eles que acabam impedindo também a nossa visão, a visão do espírito. Não estamos nos referindo à visão da carne, do corpo físico. Porque a cegueira pior é a cegueira espiritual. A cegueira espiritual é aquela que nos impede de sentir, de perceber a energia divina ao nosso redor, através dos mensageiros, dos benfeitores, que estão ali nos aconselhando diante das circunstâncias da vida, onde precisamos tomar decisões que podem mudar completamente o rumo da nossa história e da história de tantas outras pessoas, e nos mantemos cegos. Não conseguimos perceber. Cegos, surdos e mudos, porque não conseguimos também ouvir. E falamos o que não deveríamos falar. Então, essas necessidades ainda humanas, essas dificuldades, é que precisam ser rompidas. É que nós precisamos despertar verdadeiramente e acolher a luz do entendimento, a luz da mensagem divina, sair desse sono profundo que abala tanto a humanidade, porque viver em meio aos conflitos, às dificuldades, nós sabemos que isso daí é impossível de evitar, mas pelo menos viver com dignidade, com respeito ao próximo, se colocar no lugar daquele que nós estamos apontando, julgando, censurando, para fazer também com que essa troca seja salutar. Para que essa troca traga também para cada um algum benefício. E é essa a missão de cada um que veio a este planeta, independente de religião,
independente de qualquer crença, independente de qualquer opinião. Estamos aqui para fazer com que a fraternidade, a solidariedade, a generosidade se façam presentes. Portanto, quando Jesus diz também que nessa frase, o joio no meio do trigo, ela tem um significado muito profundo. Então, o joio é essa erva que vai sendo plantada lentamente nos corações daqueles infelizes. E quando Jesus recomenda que esse crescimento, tanto do joio quanto do trigo, seja respeitado naquele momento, ele não quis, na verdade, demonstrar que ele estava sendo tolerante, que ele estava ali aceitando o mal, pura e simplesmente. Não é isso. Mas sim, ele, como um espírito iluminado, governador espiritual do nosso orbe, um espírito puro, já sabia ainda as nossas necessidades. E nos ofereceu também oportunidades. Deus nos ofereceu as oportunidades para que a gente pudesse se emendar, se corrigir e buscar também esse crescimento. Então, o próprio mal que ainda persiste, o próprio mal que ainda alimentamos, é fruto ainda dessa inconsciência, dessa dificuldade de perceber que nós não estamos aqui para simplesmente atender às necessidades instintivas, mas muito mais do que isso, para ascender, para acessar aos ditames, ou melhor, aos desejos superiores que nós fazemos, que nós precisamos para as nossas vidas. Então, ser um verdadeiro lavrador divino é tomar consciência disso. É tomar consciência que não podemos descansar, não podemos relaxar no sentido da preguiça, da omissão, diante de toda e qualquer colheita, de todo e qualquer plantio, porque se assim o fizermos, estaremos dando espaço para o inimigo, e o inimigo que já existe em nós, em primeiro lugar, e depois o inimigo alheio, o inimigo do outro, o inimigo da humanidade, porque se Deus está conosco, quem estará contra nós? Então essas lutas da vida fazem parte também desse processo educativo e nos oferecem também contínuas oportunidades, permanentes oportunidades, para que possamos estar preparados contra o mal, para agir da maneira mais equilibrada, mais harmoniosa, e não simplesmente aumentar ainda mais o conflito, a dissensão, o preconceito, o desrespeito, a mágoa, o ódio, porque tudo isso fortalece o mal. Isso ainda é comum no mundo em que vivemos. Isso ainda é muito normal de ser observado, mas já não deveria ser mais, porque estamos aqui já em condições de perceber o joio em meio ao trigo. Não se deixe levar pelas aparências, não se deixe envolver por boas palavras, mas sim pela prática do bem, por aquilo que pode ser observado e exemplificado. E temos capacidade de fazer isso. Somos dotados de raciocínio, de inteligência. Temos, com certeza, todos os requisitos, todos os predicados para analisar, para avaliar aquilo que faz bem, não só para mim, mas também para o outro. Porque pensar só em mim é ser egoísta. Estamos aqui para pensar em coletividade, em cuidar uns dos outros, porque a natureza não dá saltos. Então, precisamos ainda semear, esperar que esta semeadura germine, para que ela cresça, para que ela frutifique. E o mesmo acontece também com o bem e com o mal. Quem planta, colhe a seu tempo. Colhe a seu tempo. E é segundo a qualidade da sua semeadura. É a lei de causa e efeito. Estamos aqui realizando a todo instante o plantio. Até mesmo aquele
que decide não plantar, ele está plantando. Até aquele que decide não escolher, ele está escolhendo. Está escolhendo, infelizmente, uma semente negativa, uma semente do ócio, a semente da preguiça, e que mais cedo ou mais tarde será compulsoriamente levado a semear o que for necessário para que ele possa progredir e crescer. Porque estamos também sob a lei de progresso. Então, por esse motivo, devemos ter cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com tudo que está sendo colocado e lançado para o universo. Porque vamos receber da vida aquilo que a vida nos oferece. Aquilo que a vida, ou melhor, vamos receber da vida aquilo que oferecemos para a vida. Vamos receber do universo aquilo que lançamos para o universo. Então, nem sempre vamos realmente perceber a presença do mal, que pode estar bem ao nosso lado. Aqui neste mundo, Deus permite que o mal e o bem convivam em conjunto, para que o bem possa exemplificar ao mal. E para que o mal também sirva como uma maneira de impedir que o bem verdadeiramente recue, para que o bem possa sempre avançar e perceber que enquanto houver o mal, enquanto houver aquilo que prejudica, que desconstrói, que violenta, que agride, para perceber que é necessário substituir por tudo aquilo que possa acrescentar, valorizar, enaltecer, perdoar. Tudo isso faz parte dessa troca que nós estamos estabelecendo uns com os outros a todo instante. Então, na Terra, este plantio onde nós estamos vivendo acontece a todo instante. Então, é necessário se posicionar. É necessário escolher de verdade se nós somos o joio ou se nós somos o trigo. Para que possamos exercitar realmente essa capacidade de discernimento, de aperfeiçoamento, de não permitir mais que o mal se sobreponha ao bem, que os agressivos, que os violentos possam calar os bons, como vão dizer os espíritos. O grande problema do mal é porque os bons silenciam. Não devemos nos silenciar diante das injustiças, diante daquilo que não é bom, que não faz bem, que está sendo prejudicial. Então vamos atuar sempre em favor disso. Porque já disse Jesus, muitos são chamados, mas poucos serão os escolhidos. Muitos se apresentam como trabalhadores desse campo, dessa vinha do Senhor, mas será que verdadeiramente são servidores fiéis e leais? A maioria desses tarefeiros ainda são vacilantes, assim como muitos de nós. Ainda não conseguimos nos posicionar verdadeiramente, porque a nossa fé, a nossa coragem ainda não é robusta o suficiente. Ainda tememos os desertos, os solos áridos, os solos pantanosos, porque achamos que é difícil plantar, semear em cada um deles. Mas é possível, e Jesus nos diz isso. E por fim, ele vai nos dizer que antes da colheita, os trabalhadores que eram chamados de servos passam a ser chamados de ceifeiros, ou seja, de homens que vão colher aquele trigo. E, de acordo com essa concepção, nós podemos entender que os ceifeiros são esses trabalhadores que exercem, na verdade, essa tarefa de divulgar a doutrina, de divulgar a mensagem do Cristo, de divulgar o seu evangelho. E esses ensinamentos que são para toda a vida, para toda a eternidade. Esses já se encontram mais conscientes, esses já se encontram mais responsáveis. Mas é claro que, assim como qualquer homem no mundo, estão também sujeitos
aos desafios, aos testemunhos, e precisam estar fortalecidos, firmes na sua fé, para que esse plantio seja realizado devidamente. Então, estar sintonizado com o bem, estar sintonizado com o Criador é fundamental para não permitir que os inimigos adentrem em nossa plantação, para que não seja surpreendido por conta do sono, do adormecimento, pela anestesia da vida que nós estamos vivendo aqui na Terra. Porque somos espíritos imortais. Somos espíritos imortais. E essa condição precisa ser sempre relembrada em nossas vidas. E a humanidade vem passando por esse momento de colheita, de profundas transformações, que vem acontecendo de uma forma muito rápida e contínua, dinâmica, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista social, psíquico, vibratório. Então, é necessário realmente perceber isso, porque a transformação para um novo mundo, um mundo de regeneração, como já vem sendo dito há muito tempo, é inexorável, é indiscutível. O mundo está evoluindo. Os espíritos que aqui habitam também estão evoluindo. E será que estamos acompanhando? Será que já conseguimos nos sintonizar com essa onda do bem, com o joio ou melhor, com o trigo que está sendo semeado, que está germinando em meio à plantação do planeta Terra? Isso é importante refletir. E por fim, Jesus se refere a amarrar o joio em molhos para que seja queimado. Para que seja queimado, exterminado, eliminado da plantação. Porque chega um momento em que a colheita é inevitável. E o joio vai ser representado, infelizmente, por tudo aquilo de ruim. Pelas amarguras, pelas dores, as lágrimas, as decepções, as desilusões. Tudo aquilo que não foi detectado a tempo, que não foi observado a tempo, mas que precisa ser retirado. E isso daí, Jesus nos mostra. Precisa ser expurgado da plantação, do campo onde já havia sido plantado o trigo. Porque o trigo precisa florescer e o trigo precisa ser colhido também. E todos aqueles que permitirem que ainda o joio se faça mais abundante do que o trigo, consequentemente, terá que suportar as suas consequências. Então, Jesus demonstra aí que a lei divina é inderrogável. Não há como burlar, não há como fingir que nada disso está acontecendo. Todos aqui já estão cientes. Basta que a gente também passe a perceber, a tomar consciência de que tudo isso que nós estamos passando tem uma razão, tem um motivo, tem um porquê. E, acima de tudo, assumir o papel que nos cabe em meio a essa colheita que já está sendo realizada. Portanto, praticar o bem será possível também. É uma maneira também de sintonizar, praticar o bem a todos que estão ao nosso redor. Mas não porque temos interesse, porque estamos ali preocupados, não, mas por sinceridade, por pureza de alma, porque estamos aqui realmente sintonizados com o Pai, com o Criador. Então, vivemos esses momentos difíceis, mas confiar em Deus, confiar no dono da plantação, com essa fé fortalecida nas suas promessas, nas promessas do Cristo, e também contando com a sua proteção, sobretudo nos momentos de sofrimento, nos momentos mais difíceis. Esta é a nossa maior tarefa. Esta é a maior tarefa daquele que decide plantar, do semeador, dos trabalhadores da vinha do Senhor. E Jesus conta conosco, com certeza, para separar o joio do trigo. Inicialmente,
em nossas plantações íntimas e depois, com certeza, para a própria humanidade. Então, que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine, nos dê a paz e que possamos refletir sobre esse pensamento, sobre essa parábola de Cristo e trazer para a nossa vida como exemplo para viver. Que assim seja.